Quem são as Mulheres das Águas? Foi com essa inquietação que demos início ao processo criativo da temporada Mulheres das Águas, mapeando histórias, vozes que ecoam nas margens da Baía de Guanabara. Glória Maria, Cristine dos Reis, A Brilhante, Salete Ferreira, Laurinha do Camarão, Alexandra Silva, Diele e Cassiana Zeredo. Mulheres que vivem e trabalham com as águas, trazendo suas forças, lutas e esperanças. E eu, por ser comandante, né, responsável da embarcação e pelos meus tripulantes, eu tenho que convocar a todos, né, para estar naquele lugar onde o barco vai estar. São no máximo 7, né, 7 pessoas na embarcação. E aí sou responsável por todos, né? Agora, a pesca artesanal, você tá ali, é você que tá manuseando, é você que tá trabalhando para você, né? Você tá fazendo a sua rede escangalha, você mesmo conserta. A minha cavaleira quebra, eu mesmo conserto a minha cavaleira. Meu fogão tá com a boca ruim, eu mesmo tiro, conserto. Eu mesmo vou pro mar, eu mesmo volto. Coisas importantes no meu dia a dia de trabalho. Sim. Eu trouxe um apito, porque segurança aquática é fundamental, sobreviver, no estudo é sobrevivência. Eu trouxe uma nadadeira, que eu acho que é o único equipamento da natação que faz jus a toda essa liberdade que a capacidade preconiza. Ela é uma extensão do seu corpo. E por fim eu trouxe um punhado de areia. Pode parecer exótico, mas é porque eu uso muito a areia como um símbolo nas minhas aulas com os alunos, porque ela é veneno e antídoto ao mesmo tempo. A areia representa o sólido, o fixo, o domínio, a apropriação. E ao mesmo tempo ela embaixo d'água, no fundo do mar, ela representa toda a angústia do afogamento, da incerteza, da impermanência que as pessoas passam quando elas entram no ambiente aquático. Pra moda, diminui muito a ideia do que a gente faz, sabe? Não que ser artesã seja uma coisa inferior e tudo mais, mas para além disso, para além de artesã, eu também sou designer, eu também crio peça, eu também faço um estudo sobre como vestir, sobre como fica no corpo. Então, é muito importante pra gente que é artesão e designer reforçar isso. Eu, pelo menos, eu acordo 4 horas da manhã. Aí eu vou pra cozinha, eu tenho que deixar minha casa mais ou menos arrumada, toda estabilizada, porque eu mesmo tenho que me gerenciar, porque eu sou dona de casa, além de trabalhar na praia, ser marisqueira, ter a profissão de pescadora artesanal, eu tenho que também fazer, sou dona do lar. Eu tenho filhos, né? E tenho marido, meu marido também é pescador artesanal. Então eu acordo 4 horas, eu vou para a cozinha, eu começo a fazer comida, porque lá dentro a gente não tem nenhuma estrutura de fazer comida, né? De levar ou de buscar, porque a gente está dentro e já entrou para a ilha e está na praia e lá não tem. Quando eu terminei meu curso de inspeção de soldagem, né, já estava qualificada e apta para entrar no mercado de trabalho. Os estaleiros aqui de Niterói estavam precisando desses profissionais, porque a maioria dos homens, que a área era predominantemente masculina, eles foram trabalhar em outros estados do Brasil, né? Porque tinha o gasbol, estava bombando, então eles tinham ido para lá, porque ganhava muito mais dinheiro do que aqui. E aí eu aproveitei esse momento, né? Quer dizer, eu aproveitei não, acho que o destino me deu esse momento de estar na hora certa, no lugar certo, né? E ter essa condição de entrar justamente porque não estava faltando profissionais. Então eu, como mulher, para entrar nessa área, ficou facilitado por isso. Eu me lembro que as pessoas iam fazer piquenique naquele lugar. Hoje em dia só temos barquinhos velhos, muito óleo, na Baía de Guanabara. Tudo isso me dá muita pena, me dá muita dó. Mas, o que é que eu posso fazer? Quem sou eu para debater o progresso desse país? Mas tem muitas coisas que eu reprovo. Pensou que maravilha seria a Laurinha com um quiosque desse aí? Meu Deus, hein? Seria bom demais. Aí eu ia vender só frutos do mar. Né? Toda essa riqueza de materiais e experiências foi a base para o nosso grande desafio. O jogo Onde Estão as Mulheres das Águas. Uma grande aventura criada a muitas mãos por mulheres da tecnologia e o coletivo Corpos no Mundo. Sou designer e animadora. Fui convidada por 2 amigas incríveis para ajudar com algumas animações para o trailer. E foi muito legal, foi uma experiência única, gostei muito.
de conhecer toda a história de todas essas mulheres ali que estão sendo representadas no jogo. Eu sou do interior da Bahia, numa cidade chamada Valente, e trabalhei no projeto Onde Estão as Mulheres das Águas como uma artista 2D, onde eu tive a oportunidade de ilustrar as Mulheres das Águas, fazer cenários da Bahia que fazem parte de Niterói, na Baía de Guanabara, e ilustrar elementos visuais que fazem parte da narrativa e da história dessas mulheres. Para mim foi uma experiência muito enriquecedora, um projeto em que me fez crescer muito, tanto por conhecer a história das Mulheres das Águas e também por estar participando de um projeto junto com outras mulheres maravilhosas. Basicamente, eu atuei como produtora e também como animadora no jogo. Fiquei responsável por fazer todos os cronogramas e também as animações no geral. Estou muito feliz de ter participado desse projeto porque ele é um projeto feito por mulheres e ele também é um projeto sobre mulheres, o que é muito marcante. Gostei muito dessa visibilidade que o jogo deu para as mulheres da Baía de Guanabara. A minha parte no projeto Mulheres das Águas foi a parte de áudio, então música, efeitos sonoros, e eu ajudei um pouco as meninas com a questão da edição das vozes das mulheres que participaram também. Eu acho que para mim esse projeto ele foi muito especial, justamente porque fiz faculdade na UF, eu morava ali perto das Barcas, então tudo isso foi muito perto da realidade que eu vivi quando eu estava fazendo faculdade. Então foi muito legal poder conhecer a vida dessas mulheres que dependem, né, das águas da lagoa para o seu próprio sustento. Uma das nossas principais preocupações era realmente poder apresentar a vida dessas mulheres com bastante respeito e fazer com que a pessoa que estivesse jogando realmente quisesse conhecer mais isso, né? No jogo Mulheres das Águas, eu fiquei responsável pela parte de programação. Participar do projeto foi uma experiência muito interessante e significativa, porque me permitiu fazer algo que eu gosto, que é criar jogos e contribuir para um jogo com um propósito cultural e social. E no jogo eu fiquei responsável pela parte de acessibilidade, especificamente na elaboração das legendas descritivas, e convidei uma colega minha de trabalho, que é a Cássia Maia, para fazer a interpretação de Libras. Para mim foi muito gratificante receber esse convite, porque a gente sabe o quanto que é difícil implementar isso atualmente, por diversos motivos. Então, conseguir, né, incluir as legendas descritivas, incluir janela de Libras durante todo o processo, né, do desenvolvimento do jogo, desde o início também, para se pensar um pouco sobre isso, foi muito bacana, foi uma experiência assim, que não tem como esquecer. Estive na direção criativa e coordenação desse jogo, que se chama Onde Estão as Mulheres das Águas. Para mim foi um prazer e uma revolução poder fazer parte disso e transformar histórias tão inspiradoras de mulheres reais daqui de Niterói, de trazer isso à vida, de trazer isso para um jogo em que as pessoas não vão apenas ouvir, mas também vão interagir com aquilo que a gente criou. Então é um prazer enorme, não só de criar esse jogo, mas criar com essa equipe, toda desenvolvida também por mulheres. Esta experiência, diria que foi uma mudança de vida, pelo fato que eu pude aprender e ter mais noção sobre, não só pelo meio que me rodeia, não só pelo mar, não só pelo fato das mulheres que lutam, trabalham para este meio. Me trouxe uma visão totalmente próxima, um bocado que eu já tive em Angola, na visão de como essas mulheres e várias outras pessoas que têm uma dificuldade imensa na vida, mas conseguem ultrapassar as suas diversidades por aquilo que elas são colocadas no meio que elas estão. E deu muito mais valor na minha pessoa. Essas pessoas me deixou num nível muito mais alto em consideração, e esse projeto acredito que tem um grande futuro brilhante, uma possibilidade imensa, e acredito que o público vai amar e vai ser uma das coisas muito importantes. É um jogo que me tocou muito, principalmente na parte educacional. Ele é muito simples, porém, sobre as histórias de várias mulheres no Rio de Janeiro, e você procurando, e você tem que escutar. E a gente vive num mundo muito rápido hoje, na velocidade 2,5, e você tem que escutar. E eu conversando e vendo que você pode levar isso para a parte da criança, na parte da educação, em até assuntos
pouco polêmicos, mas mais sensíveis nessa parte de jogo, sabe? E eu gostei muito sobre isso, essa delicadeza. Que bom, que alegria estar aqui hoje. Foi bem desafiador, né, Manu, chegar aqui depois dessa semana, montar a exposição, o fórum em paralelo. Mas é com muita alegria que eu cheguei nesse dia 21 para falar sobre cultura, para falar sobre games, gamificação, sobre a tecnologia, né, inserida nesse campo. E a gente vai ter muita gente aqui interessante hoje, não só pensadores, como pessoas que fazem, estão ali no dia a dia produzindo, pessoas que estão pensando em política pública, pessoas que usam a tecnologia para se comunicar. Então vai ser um dia muito rico enquanto programação. E nos últimos 2, 3 anos a gente se debruçou sobre as mulheres das águas, que são as trabalhadoras da Baía de Guanabara. Desde pescadoras, ambulantes, marisqueiras, e tudo que elas vêm desenvolvendo nesse litoral fluminense, né? E em 2022, através de uma provocação que veio muito forte com a PNAB, com o início dos editais voltados para games, a gente se questionou, né? Porque até então a gente trabalhava muito com exposição, podcast, e a gente pensou, depois de todo esse tempo trabalhando contando histórias, como a gente podia se reinventar também, como a gente podia continuar provocando a escuta ativa, a empatia das pessoas ouvindo essas histórias, usando outras ferramentas. E os games chegaram com tudo, né? Hoje o Brasil inteiro tem estado voltado para games, mas naquele momento o nosso atravessamento foi esse, né? Como se reinventar enquanto escuta, num mundo hoje que está na velocidade 2x, né? O tempo ele é muito concorrido, muito corrido, o tempo de atenção das pessoas também é muito curto. Então a gente buscou na gamificação uma solução de como manter a atenção ali com o objetivo. Se você não escuta, você não passa de fase. E aí surgiu o jogo, que ainda hoje é um protótipo, né? Esse foi o desafio, inclusive, né, Manu? Que a gente começou achando que ia chegar no produto final, mas o jogo ele nunca para. Ele está sempre se desenvolvendo, a cada gameplay que a gente fez. Eu quero agradecer imensamente ao Museu Antônio Parreiras, aqui na figura da Fátima, que abriu as portas para a gente, uma salva de palmas. Obrigado demais. É uma temática que atravessa também, a gente está trabalhando com paisagens de Niterói. A gente sabe que o Antônio Parreiras tinha esse apego muito forte, né, no trabalho, não só de registro na obra de arte, mas enquanto vida, né, tendo escolhido Niterói também para viver e passar parte da vida aqui. Esse museu é um exemplo disso, né? Em breve a gente vai ter esse jardim incrível aberto. E dá para fazer muita gamificação aí também, muita realidade aumentada, muita coisa interessante para acontecer. Então, obrigado por abrir as portas. E também a Funarte, na figura do Wallace, que também apoiou o projeto desde o início. Gostou da proposta, está mergulhou nela junto com a gente. E é um grande parceiro também, institucional da caminhada que a gente vai ver. É um prazer muito grande estar aqui hoje nesse fórum. Eu não sei se vocês sabem, mas o museu ele é o primeiro museu dedicado à arte ao plástico. Ele nasceu da vontade popular, ele não foi um museu criado pelo governo do Estado, e sim a população pediu que se transformasse em museu, na morte de Antônio Parreiras. Antônio Parreiras, niteroiense, e depois que ele morreu, houve uma movimentação popular para que esse espaço se tornasse museu. E assim foi. E estamos aí desde 1940. Então, trazer esse fórum para cá hoje é muito importante, porque você mostra que o museu está vivo, está se modernizando e está querendo atingir todas as faixas etárias. Olá pessoal, me chamo Calixto, eu estive aqui na mesa 3 falando sobre tecnologia e cultura e é um momento muito importante para nós nos responsabilizarmos e levar esse conhecimento a todas essas pessoas, né? O evento está sendo incrível, a gente está aqui com o do Estúdios expondo o jogo, falando sobre a cultura iorubá.
E é isso, pessoal. Fiquem atentos às nossas redes, acompanhem também o pessoal da casa e um abraço a todos. Tchau, tchau. Estamos aqui no Fórum Cultura em Jogo, um projeto que foi submetido a um edital da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Esse projeto escolheu o Museu Antônio Parreiras para executar tanto esse fórum quanto também a exposição. E é muito importante e particularmente gratificante ver, né, a tecnologia, o game entrando nos nossos museus, dialogando, né, o histórico com a atualidade, e a gente conseguir também encontrar aqui muitos jovens compromissados não somente com a tecnologia, mas com esse olhar social, esse olhar para a cultura. Então acredito que seja uma iniciativa muito bacana, porque isso traz movimento para os museus, isso traz vida para os museus, que são equipamentos culturais que precisam desse diálogo com a atualidade e também com o passado. Foi um desafio essa curadoria, ao mesmo tempo que eu pensei em algumas mesas exatamente para algumas pessoas, do que elas poderiam acrescentar, do que elas poderiam trazer. E aí eu quis trazer um pouquinho dessas pessoas para ouvir mais uma vez elas falarem e aprender um pouco mais com elas. Então é uma honra que todos vocês estejam aqui, todos os palestrantes, todos os convidados. Espero que vocês aproveitem muito. Há 2 anos atrás eu fui chamada para participar da exposição Mulheres das Águas, me senti muito lisonjeada, né? Esse contato foi feito através de um TCC que eu tinha escrito alguns anos atrás sobre a entrada da mulher no mercado de trabalho, né? Nessa área industrial, né? Na área de produção de petróleo, que quando eu entrei era muito difícil, né? E tinham poucas mulheres na área. E toda essa trajetória foi contada, né, nessa exposição, né? Eu tive essa oportunidade, até mesmo para mostrar para as mulheres que elas podem estar onde elas querem, né? Então, foi assim que eu cheguei até a ser uma mulher da água. Hoje em dia eu trabalho dando aula para curso técnico, né, para pessoas que queiram entrar. Então, na minha turma hoje eu tenho 4 mulheres, né? Lógico que o contingente masculino ainda continua sendo grande, mas eu falo para elas, não desista, entendeu? Que a gente chega lá. Agora participar desse jogo, nessa segunda fase das Mulheres das Águas, né, que eu tive a oportunidade de ver, é muito interessante, né, porque ensina de uma forma lúdica, principalmente para as crianças, a importância, né, do trabalho feminino, da mulher poder estar em algum lugar e qualquer lugar, né, tudo ao mesmo tempo, ela poder dividir isso com os outros e que tudo é profissão. O importante é você gostar do que está fazendo e saber a importância que você tem no mercado de trabalho. Então, eu acho super importante, me sinto muito feliz de fazer parte também desse jogo, né? E poder levar isso para as crianças, né? Elas, através dessa brincadeira, saber que existem N profissões e a mulher pode estar onde estiver. Bom, um amigo falou assim, olha, quem trabalha na praia tem que ter um meio de cativar o público e tal. E eu, como eu moro em São Gonçalo, eu vim de lá, é 2 ônibus, né? Então eu falei, Laura. Aí eu gritei, às vezes eu falo assim, é o camarão da Laurinha, por Deu certo. Gente, mas na época eu não tinha nem telefone. E o pessoal vendo assim, Laurinha, posso te gravar? Posso postar você na rede? Eu digo, pode, amor, fica à vontade. Mas ninguém explica a Deus, né? Deus já tinha um plano na minha vida, né? Que eles começaram a postar meus vídeos. E um vídeo meu viralizou. Deu milhões de visualização. E aí a Laurinha está aqui hoje, né, contando um pouquinho para vocês. Ela que Eu ia falar agora que eu ouvi você falando lá no escuta aquela vozinha? Então, não coisa linda. Eu ouvi, era só falando noite. É um dom de Deus, só tenho que agradecer. A vozinha, né? Que coisa. Todo mundo dormindo, aí eu chego assim, Vai. E não é essa hora, não é jamelão. Chego a Laurinha do camarão. E o camarão da Laurinha. O meu